Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Ouça Mais Alto, o podcast do Google Cloud sobre a diversidade na tecnologia. Meu nome é Melina Lopes, mas todo mundo me chama de Melu. Eu sou gerente de produto e inclusão no Google Cloud para a América Latina. E eu quero começar o episódio de hoje de uma forma diferente, com uma pergunta. Mas não é uma pergunta para a nossa convidada, como vocês já estão acostumados. É uma pergunta para você, profissional de TI. Então vamos lá. Quantas pessoas negras estão no seu ambiente de trabalho? A gente pode levar essa pergunta um passo adiante. Quantas mulheres negras você percebe no seu ambiente de trabalho? Note que não estamos falando apenas de mulheres, apesar da situação para nós já ser complicada. Estamos colocando a interseccionalidade em pauta e falando sobre mulheres negras, especificamente. De acordo com a pesquisa Estatísticas de Gênero do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o percentual de mulheres brancas com ensino superior completo é 2,3 vezes maior do que o de mulheres negras. Apenas 10,4% das mulheres negras têm ensino superior completo. Mas e na tecnologia? Voltamos a um dado que já trouxemos por aqui no Ouça Mais Alto. A pesquisa Quem Coda BR, realizada pelo Preta Lab, entrevistou 693 pessoas em 21 estados e descobriu que mulheres negras são 15% das ingressantes em cursos de computação em todo o país. Além disso, elas são 32% das alunas de cursos de áreas de computação. Volto à mesma pergunta, mas onde estão as mulheres negras no setor? Ninguém melhor para ajudar a responder essa pergunta do que uma das responsáveis pelo estudo. É a Silvana Bahia, diretora executiva do OLAB e coordenadora do Preta Lab. Bem-vinda, Sil. Oi, Melu. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você. Bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui hoje. Antes de tudo, acho muito importante que nosso público conheça mais sobre o OLAB e seus projetos, né? Conta pra gente o que é essa organização e quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo. Bom, o OLAB é uma organização social que nasceu em 2014 e que trabalha pela missão de democratizar as tecnologias. Em geral, as pessoas não entendem muito bem o que a gente faz, porque a gente vai desenvolvendo um monte de ação, né? Todas elas são costuradas aí pela nossa missão, mas basicamente a gente trabalha dentro de 3 pilares: inovação, tecnologia e diversidade. A gente cria projetos que são ligados à educação, projetos de pesquisa, a gente tem uma rede muito forte de pessoas que fazem com que os projetos aconteçam. Então, hoje, a gente tem alguns projetos rodando, que são eles, né? Primeiro, o Aprenda com uma Avó, que é um projeto de letramento digital para pessoas acima de 60 anos e que em 2020 fez muito sucesso, e esse ano também, muito por conta da pandemia, porque ele acontece todo online. A gente tem o Preta Lab, que hoje talvez seja o maior projeto da instituição. E a gente também tem o Códigos Negros, que é um projeto de tecnologia e arte, onde a gente junta esses 2 universos, né, para tentar entender aí um pouco sobre esses desafios que a tecnologia traz para a gente, a arte também. E o Preta Lab, ele é um projeto que se divide, né, em algumas frentes, o que também acaba dificultando muitas vezes que as pessoas entendam de fato o que a gente faz. Mas o Preta Lab é um projeto que se organiza como um pilar de formação, né, de educação, a rede em si, que são mais de 600 mulheres Brasil afora, e o que a gente chama de multiplicando diversidade, que é uma construção aí de diálogo entre o mercado de trabalho e mulheres negras da nossa rede, e mulheres negras que querem ingressar no mercado de trabalho ou que já estão no mercado de trabalho e querem se capacitar para ocupar novos espaços também. Então, quer dizer que o Preta Lab é parte do guarda-chuva das atividades do OLAB, certo? Exatamente. Todo mundo confunde, né, um pouco, acha que o Preta Lab é uma coisa, que o OLAB é outra coisa, mas o OLAB é a organização e o Preta Lab é um dos projetos debaixo aí desse guarda-chuva do OLAB. Perfeito. E agora falando um pouquinho sobre você, você começou na área de comunicação, como eu, né? Mas foi se aproximando da tecnologia durante a sua carreira. Exatamente, Melu. Eu me formei em comunicação, com ênfase em jornalismo, fiz mestrado em cultura e territorialidades e pesquisei uma coisa que não tem nem muito a ver com o que eu faço hoje. Na época eu estava pesquisando arte e ocupação de espaço urbano, né, por meio de coletivos,
grupos culturais. E em 2013, 14, eu comecei a me interessar por esse universo de tecnologia a partir de uma oficina que eu fiz de programação, porque eu achava que eu nunca poderia programar ou entender alguma coisa sobre isso. Mas fazendo essa oficina, eu entendi também o quanto que tecnologia é político, né? O quanto que tecnologia é um lugar poderoso. Então, comecei a entrar nesse universo, a pesquisar. Hoje eu faço pesquisa junto com um grupo de estudo, sou pesquisadora associada de um grupo de estudo na USP que pesquisa arte e inteligência artificial. E sou uma entusiasta também, né, desse universo tecnológico e pensando aí um pouco como que a gente pode trabalhar para mitigar, né, as desigualdades que também estão presentes nesse mundo da tecnologia e da inovação. Você comentou que você fez aquela oficina de programação, certo? Uhum. Como que isso foi colocado em disponibilidade para você? Como você ficou sabendo da oficina? Quais espaços você transitava nesse momento para você ficar sabendo desse curso? Então, nessa época, eu trabalhava numa organização social aqui no Rio de Janeiro, chamada Observatório de Favelas. E no Observatório, o Observatório é uma organização que trabalha com comunicação, mas muito ligada a direitos humanos, né? E nesse ano, foi em 2014, o Olab e a Gabi Agostini, que hoje é minha parceira, ela tinha acabado de criar o Olab. E a gente se conheceu. Eu já conhecia essa oficina de programação, que é uma oficina chamada Rodada Hacker, que tem uma metodologia toda desenhada para ensinar mulheres a programar, e também uma metodologia aberta, ou seja, qualquer pessoa pode pegar essa metodologia e fazer uma rodada hacker em qualquer lugar do mundo. E aí a Gabi falou, vamos fazer uma rodada hacker aqui no Rio? Era um projeto que sempre acontecia em São Paulo. Eu falei, vamos. Aí a gente fez em parceria, né? Eu trabalhava no observatório e ela pelo Olab, e a gente fez uma produção conjunta. Né? E era novembro, isso foi em novembro de 2014, e eu lembro que essa iniciativa já foi muito focada em tentar trazer mulheres negras também para essa oficina, né? Porque eu acho que essa pergunta que você traz, que você me fez agora, é muito importante, assim, como que isso chegou até a mim, né? Porque se hoje a gente sabe que isso não chega a muitas pessoas, naquela época, né, pensando 7 anos atrás, isso chegava muito menos. E acabou chegando por intermédio de rede mesmo, né? Ter conhecido a Gabi um pouco antes. E aí a gente acabou fazendo essa oficina juntas, e eu não só produzi a oficina, como participei também da oficina. Uma das outras organizações que eu adoro também é a Reprograma, para quem estiver ouvindo e quiser saber um pouquinho mais, que se especializa muito em ensinar programação para mulheres trans também, e considerando todas as interseccionalidades dentro desse guarda-chuva. Então, essa é outra organização. Sim, super. A Reprograma é super referência também. Iniciativas como o Olab e Preta Lab são um exemplo de como combater um problema estrutural, né? A Revolução Industrial aconteceu em 1800 e já o começo da computação chegou muito mais tarde, em 1900. E cá estamos em 2022 e pessoas ainda têm dificuldade em acessar um ambiente de trabalho que já existe há muito tempo. Então, voltamos nesse ponto ao beabá. O que está acontecendo, Sil? Por que é tão difícil hoje em dia encontrar mulheres negras na tecnologia? Bom, eu acho que isso acontece, Melu, porque é um problema estrutural, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 50% da população negra, e mulheres, 28% da população, né? Mulheres negras representam 28% da população no Brasil, e ao mesmo tempo é esse grupo que compõe ali a base da pirâmide social no país. Ou seja, né, estamos mais vulneráveis ao desemprego, à falta de oportunidades de estudo, à violência, e isso acaba se refletindo também nesse universo de tecnologia, porque é sempre importante lembrar que tecnologia é um espaço, né, é um saber muito poderoso, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, nesse tempo que a gente vive hoje. Então, a gente percebe muito fácil a ausência de oportunidades para mulheres negras nessa área. E não só para mulheres, mas para pessoas negras em geral. Mas eu acho que quando a gente traz também essa lente de gênero, a gente vê que isso ainda acaba aumentando, né, as desigualdades de alguma forma. E é exatamente isso com que a gente se refere quando a gente fala de interseccionalidade, de como diferentes tipos de desigualdades, de opressões, geram níveis mais altos de exclusão. Então, para mulheres negras, elas já têm uma diferença no gênero e na raça também. Exatamente. E aí é sempre importante lembrar que mulheres negras, né, e mulheres brancas não partem do mesmo lugar no Brasil, né? Quando a gente vê até os números de acesso de quem mais vai para a universidade, como esse número que você abriu
o nosso episódio aqui, a gente vê que isso também está presente. Por isso que eu acho que é tão difícil fazer um debate, sobretudo no Brasil, sem considerar as interseccionalidades. Né? É claro que guarda-chuva gênero é uma coisa bem ampla, a questão da raça, etnia também é bem amplo, mas quando a gente junta, soma, né, tudo isso, a gente vê que esse funil ele vai ficando menor. E quando a gente já pensa nas mulheres que entram no mercado de tecnologia, quais são as dificuldades dessas mulheres negras? Olha, em geral, essa dificuldade ela começa antes mesmo de entrar no mercado, né? Porque eu acho que até fazer essa escolha de ir estudar tecnologia, em geral, não somos estimuladas, né? Acho que o que eu ouço muito de relatos são de mulheres que nunca foram estimuladas para estar nesse lugar, né? Isso antes mesmo de ingressar na universidade. Quando chegam na universidade, em geral, são as únicas da sua turma, né? E às vezes a única do campus inteiro da universidade. E quando vai para o mercado de trabalho, se eu não me engano, 11%, de acordo com o dado da Brascom, é de mulheres negras, né, que é um dado mais atualizado do que a nossa pesquisa aqui em Coda Brasil, que diz que 11% apenas de mulheres negras estão no mercado de trabalho hoje de tecnologia. Acho que as principais dificuldades é lidar com o machismo, que já é presente, é um desafio para qualquer mulher que entra para esse universo, e no caso das mulheres negras, de lidarem com racismo sobreposto, né? Porque aí é outra camada também bem forte de opressão, o que acaba dificultando muitas vezes até o interesse dessas mulheres por essas áreas. A gente tem um podcast inteiro, né, que fala sobre a necessidade de termos mais diversidade na tecnologia, mas é sempre importante exaltar que a diversidade vai além de números. Eu estava perguntando agora para a Sil, quais são essas dificuldades dessas mulheres, e a gente sabe que a taxa entre estudantes cai muito para quem de fato chega no mercado também, ou mesmo quem tem acesso, inclusive, para se educar, né? E a gente falou um pouco sobre educação no nosso episódio com a Janine Rodrigues também. Mas não é apenas sobre a quantidade de colaboradores de grupos subrepresentados que você contrata, mas também é sobre a experiência deles e as oportunidades que você oferece. Existe um desafio hoje que eu acho que está muito dado assim, em relação à retenção, que, por exemplo, apenas as contratações intencionais, que são super importantes, porque, né, de acordo com uma frase que a Lia Weiner fala, que eu gosto muito, se a gente não fizer nada para mudar os nossos processos, o resultado sempre vai ser racista. Então, contratações intencionais são super importantes, mas tem a questão da retenção. E retenção tem a ver com o ambiente, né? Tem a ver com a cultura daquela empresa. E aí que tá, eu acho que está um dos grandes desafios hoje para quem já entende quanto que diversidade é importante, para quem já entende o quanto que é importante investir em ambientes mais diversos. E, ao mesmo tempo, a gente sabe também que contratar e demitir custa caro, né? E esse tem sido um dos desafios que a gente tem acompanhado muito, assim, olhando para esse ecossistema corporativo, que a gente abre vaga para mulheres negras. A gente não consegue chegar em muitas, mas as que chegam também ficam pouco tempo. Uhum. E por que isso acontece, né? Isso acontece porque esse ambiente não está preparado, muitas vezes, para lidar com a diferença. E aí eu acho que tem um monte de ação, né, e talvez um monte de aprendizados que a gente precisa ter para poder mudar isso, né? Que aí é muito mais da porta para dentro do que da porta para fora. E aí tem a ver com mudança de cultura, porque para mim diversidade é acima de tudo uma mudança de cultura, né? Uma mudança de mindset, e a gente não consegue reparar um problema de mais de 500 anos em um mês. Então tem aí um desafio de investir, né, para que essa mudança aconteça, para que uma mudança de cultura aconteça. E investir, quando eu estou falando de aportes financeiros, mas eu estou falando também de investir em ampliação de repertório, de investir em outros conteúdos, em outras formas também de adquirir informação, né, que não seja só as que a gente está acostumado até aqui. Você estava comentando agora, Sil, sobre instâncias onde você deu uma certa consultoria, né? O que as empresas estão procurando, ou mesmo que elas estão pensando em montar programas e a importância de que esses programas aconteçam de maneira programática. Eu queria te perguntar quais são as principais dúvidas e pontos de atenção que essas organizações trazem para vocês, para o OLAB, na hora de fazer uma consultoria sobre diversidade. Boa pergunta. Em geral, as empresas elas vêm com a mesma dor, Melu. Elas vêm com a dor de perceber que não tem pessoas diversas nas empresas. E principalmente na questão racial, né, que é onde é o nosso
a nossa maior expertise, né, no OLAB, e essas empresas, em geral, chegam muito querendo contratar pessoas negras e falam, gente, aqui, Sil, me ajuda, porque percebi que quase não tem mulher na empresa, e pessoas negras menos ainda. E aí, eu acho que tem um desafio que a dor é a mesma, mas a forma de fazer é muito diferente, né? Então, tem empresa que opta por um letramento racial, né, que para a gente é o ideal, assim, para que a gente possa criar ambientes, né, da porta para dentro, que sejam mais acolhedores. Tem empresas que optam também por investir, por exemplo, em educação para esse tipo de público, pensando até numa coisa mais futura, que é de olhar para... Hoje, se o mercado hoje não consegue ter pessoas suficientes para preencher as vagas que estão disponíveis, e aí, quando eu falo de pessoas suficientes, eu estou falando de pessoas... nem homem branco hoje, né, tem suficiente para preencher as vagas que o mercado demanda. E mulheres negras menos ainda. Então, tem um desafio aí que é de como que o mercado colabora também com a formação dessas mulheres. Então, também tem empresa que tem um olhar que é mais para isso. Vamos criar um programa aqui, porque a gente entende que esses profissionais muitas vezes não chegam com todas as skills, né, necessárias para estar aqui, né, para ocupar determinados espaços. Então, tem muitas formas de fazer, né? Mas eu acho que a principal delas está nessa coisa de investir numa mudança de cultura sobre diversidade e criar políticas e ações que, de fato, possam transformar aí um pouco a realidade que hoje a gente sabe do mercado, que é muito, muito baixa em relação à diversidade, né? Principalmente quando a gente olha para esse mundo da tecnologia. Então, aí tem muitas ações que dá para pensar e a gente tem ajudado algumas empresas a desenvolverem programas, a, enfim, se melhorarem enquanto times técnicos e trazendo sempre uma noção de que, por mais que o nosso conhecimento, né, que uma empresa de tecnologia, o core dela é o conhecimento técnico, não é só isso, né? Tem as pessoas no meio disso tudo e as pessoas também vêm com as suas demandas e questões sociais. Ou seja, eu quero dizer que conhecimento técnico e questões sociais, responsabilidade social, não deveria andar separado. Então, acho que tem sempre muito esse olhar da gente aqui no OLAB de conseguir conciliar esses dois mundos, né? De dizer, olha, tudo isso tem um impacto na vida das pessoas, né? Todas as contratações que a gente faz, e isso não só na vida das pessoas, mas também nos produtos e serviços que a gente está oferecendo, né, enquanto empresa. Então, é muito de trazer essa liga, né, de poder fazer essa conversa e trazer aí esses dois mundos que geralmente ficam muito separados. E como podemos levantar essa pauta de forma gentil e empática para pessoas brancas, de forma que elas se engajem à causa e somem nesses esforços de inclusão? Bom, Milu, olha, eu sempre digo que quando a gente melhora a vida de quem está embaixo da pirâmide, a vida de todo mundo que está em cima melhora. Então, assim, investir em diversidade não é por uma questão assistencialista ou paternalista, né? Não é algo que tem que estar num lugar menor. Quando a gente investe em diversidade, a gente tem mais inovação. Quando a gente tem um ambiente mais diverso, a gente tem mais possibilidade de criar e de desenvolver soluções que realmente façam sentido para os públicos que a gente trabalha. E eu acho que as pessoas brancas, elas não precisam trazer isso para uma questão pessoal, quando a gente reclama, por exemplo, quando a gente fala, não tem diversidade aqui, né? Eu acho que é entender que essa estrutura, ela é assim, ou seja, isso acontece desde antes da gente nascer, isso já está acontecendo, mas todo mundo tem um papel importante dentro dessa caminhada, né? Então, muitas vezes eu até penso quanto que, na verdade, a gente não tem aliados numa causa, né? Essa causa é de todo mundo. O racismo, o machismo, não é um problema das pessoas negras ou das mulheres, né? É um problema da sociedade. Então, as pessoas brancas, os homens, eles também têm responsabilidade na solução desses problemas. E aí, para mim, tem muito a ver com criar espaço para que essas pessoas também possam existir, né? Criar oportunidades para que essas pessoas também possam exercer sua capacidade plena de trabalho, terem suas subjetividades respeitadas. Eu acho que o papel, com muito carinho, eu falo isso, das pessoas brancas nessa causa, né, é de fato de entender que essa causa também é delas, né? Não é só da pessoa negra ou não é só da mulher, né? É de todo mundo e a gente precisa trabalhar juntos. E aí eu acho que é importante sempre caminhar junto, mas olhando para as nossas diferenças, mas quem tem poder e quem dá a canetada também possa abrir espaço
para que outras pessoas também possam ocupar esses espaços, né? Aqui, então, todo mundo que esteja trabalhando com questões de diversidade nas suas empresas podem passar esse áudio para sua liderança, citando a Sil. E eu queria adicionar apenas um comentário, além de tudo que você falou, que ao apostar na diversidade e inclusão, as empresas também aumentam a sua capacidade de desenvolver produtos. Uma frase de Sundar Pichai, que é o nosso CEO dentro do Google, exemplifica muito bem isso quando ele fala que uma mistura de vozes diversas leva a melhores discussões, melhores decisões e melhores resultados. Então, para os desenvolvedores especificamente, isso se traduz em soluções, quando você tem um time diverso e quando você incorpora mais mulheres negras dentro dos times que estão desenvolvendo os seus produtos. Muito se fala sobre como tornar a tecnologia mais inclusiva, mas para obter esses insights, para fazer esse produto mais inclusivo, a equipe que desenvolve eles precisa ser diversa também. Total, Melu, e até porque tecnologia é fruto de escolha humana, né? E aí é sempre importante falar isso. Eu acho que a gente está numa época que o óbvio precisa muitas vezes ser dito, que tecnologia não é neutra, tecnologia carrega a visão de mundo de quem cria. E quando a gente tem mais visões de mundo, né, muito certamente a gente desenvolve produtos e serviços melhores. E o que acontece hoje com a tecnologia é que ela até é consumida de uma forma plural, mas desenvolvida por um grupo muito padrão de pessoas, né? E pensando em futuro ou futuros, né, eu acho que a gente tem que trabalhar para futuros que incluam mais pessoas e não excluam mais pessoas, né? E a tecnologia tem um potencial para as duas coisas. Isso também depende muito de quais escolhas a gente está fazendo quando a gente desenvolve uma tecnologia. Por isso é tão importante que a gente tenha múltiplos olhares, pessoas de diferentes lugares, backgrounds, que também possam não só consumir, mas como produzir, criticar, construir tecnologia. Até porque a tecnologia tem uma capacidade boa, né, de construir pontes e derrubar muros, né, que estão aí historicamente levantados. Eu acho que a gente tem uma possibilidade hoje, a partir do digital, dessas novas tecnologias, de construir outras pontes, né? De fazer outros caminhos e derrubar muros. Isso não tem a ver com baixar a régua, né? Porque baixar a régua é sempre importante se perguntar também quem inventou essa régua. Essa régua é espelho de quê? Né? Acho que é muito importante que a gente possa derrubar esses muros, construir outras pontes, trazer pessoas que muitas vezes não estão nesses espaços por questões de oportunidade e não por questão de talento, né? E eu acho que isso talvez seja o mundo que eu queira ver, assim, né? Daqui a um tempo. Eu acho que a gente tem potencial para isso, né? Agora precisamos de vontade e de investimento também para mudar essa história. Então, quais são alguns conselhos que você pode dar para trazermos a próxima geração de mulheres negras programadoras? Acho que investir em mulheres negras, né? Acho que isso é fundamental. E aí tem várias ações que a gente pode pensar, desde se você é um gestor de um curso, como é que você pode abrir mais oportunidade focada em mulheres negras? Se você é um curador de um evento, como é que você insere mais mulheres negras no line-up, né, para poder falar, inspirar outras mulheres? Porque eu acho que tem um desafio que é muito difícil da gente achar que aquele lugar é para gente quando a gente não vê ninguém parecido com a gente nesses espaços. Então é muito fundamental abrir espaço para que essas pessoas, porque elas existem, né? Elas não são pessoas que não existem, elas existem e elas estão fazendo a diferença onde elas estão trabalhando, elas estão desenvolvendo suas soluções, seus trabalhos, mas em geral a gente precisa de muita oportunidade. Então acho que é desde pensar como a gente distribui bolsas, como a gente investe, e para o outro lado, isso pensando nas mulheres negras. E, por outro lado, né, pensando na formação de programadores no mundo, né, em geral, de pessoas brancas, de homens, etc., eu acho que é também de trazer uma camada mais humana, né, ou mais humanizadora para dentro dessas formações, porque às vezes a gente sai técnico demais sobre um assunto e, assim, como se isso fosse descolado de um mundo, né, também, como se isso... A técnica, ela é a grande coisa, né? E totalmente descolado do mundo e das questões sociais do mundo. Isso é que eu acho que, também pensando geral, é uma coisa que a gente precisa mudar, assim, sabe? Além de gerar oportunidade para quem não está dentro desses espaços hoje. E aí a gente está falando aqui principalmente de mulheres negras, mas eu acho que
considerando as outras interseccionalidades, né, pessoas com deficiência, pessoas trans, né, acho que quando eu penso em diversidade na tecnologia, eu penso numa multiplicidade de tipos de pessoas, né, mas, obviamente, pensando no Brasil, principalmente as mulheres negras, porque, embora sejamos aí o maior grupo demográfico do país, somos as que estamos na base da pirâmide, né? Na base da pirâmide social hoje e com menos oportunidades dentro de um mercado que sobram oportunidades, né? E adicionando nesse ponto de também quanto que a diversidade traz inovação e quanto que é importante desde um ponto de vista de negócio também, não apenas porque é o certo a ser feito, eu fico pensando também que muitas dessas pessoas que você está mencionando, como pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, pessoas trans especificamente dentro do grupo LGBT, mulheres negras, etc. Todas essas pessoas têm uma experiência e uma vivência de, em algum momento, terem sentido a experiência da exclusão. Então, quando você pensa nesses desenvolvimentos desses produtos, talvez essas pessoas não estejam apenas pensando em desenvolver produtos para o grupo ao qual elas pertencem. Elas vão pensar em inclusão, no geral, em pertencimento, em como aumentar esse sentimento de pertencimento através de produtos, de serviços, de experiências. Então, por isso que esses profissionais também são super valiosos para uma empresa. Exatamente. É um olhar que não é só sobre mulheres ou só sobre pessoas negras, né? É um olhar que inclui outras coisas, outras camadas, né? Acho que outras interseccionalidades também, porque geralmente é uma experiência muito diferente, né, de você ser uma mulher negra brasileira da América do Sul, né, e um homem, sei lá, do hemisfério norte, branco. É diferente, isso vai ter diferença na hora de criar uma aplicação. E aí acho que tem a ver com inclusão, né, que é um olhar abrangente para outras questões que muitas vezes quando a gente pensa o desenvolvimento de um produto ou de um serviço, a gente não está nem imaginando. Por isso que eu acho que é tão importante essa coisa de gerar oportunidade, sabe, Melu? Porque é quando a gente também tem a possibilidade de trazer soluções de outros lugares. Porque talvez os lugares que a gente sempre consultou para buscar determinadas soluções não estejam dando conta de resolver os problemas que a gente tem. Né? E é por isso que eu não separo tecnologia, conhecimento técnico, do contexto social, porque isso tudo está totalmente ligado, né? Inclusive porque toda tecnologia, se ela é fruto de escolha humana, toda tecnologia, independente se ela é digital ou se ela é analógica, ela é essencialmente uma tecnologia social, Sim. né? Então, está totalmente ligado às questões de sociedade, à visão de mundo das pessoas, né? E por isso é tão importante ter diversidade, por isso é tão importante trazer outros olhares. Muito bom, Sil. Eu queria finalizar esse papo falando um pouco sobre as pessoas que criam a tecnologia e pessoas que tenham sido importantes para você ou que você acha que estão contribuindo muito nessa realidade de inclusão dentro do Brasil, especialmente para mulheres negras, para a população negra, mas também no geral. Quem que são essas pessoas? Especialmente eu queria te perguntar quem que são essas mulheres negras que você admira e queria que você nomeasse 3 personalidades que você acompanha e que gosta do trabalho. Ah, legal. Acho que a primeira de todas é a Maria Rita Casagrande, que sempre foi uma grande referência para mim. A Maria Rita é uma desenvolvedora full stack, uma das principais desenvolvedoras negras hoje no Brasil, assim, uma mulher que tem um trabalho incrível e que trabalha há muito tempo com questões tecnológicas, né? Muito antes de eu chegar nesse universo. A Maria Rita, ela sempre me inspirou, muito do Preta Lab é inspirado nela, assim, e na história dela, por ter sido sempre a única em muitos lugares. A Fernanda Monteiro, também, que é uma mulher que eu admiro muito, uma mulher negra trans, que tem um trabalho aí de formação, de autocuidado digital, enfim, que é também uma mulher que eu conheço muito antes de criar a Preta Lab, que sempre foi muito parceira. Hoje em dia também uma das pessoas que eu admiro muito dentro desse campo é a Jéssica Osco, que é do Minas Programam, que também dá aula no ciclo de formação do Preta Lab, que também está dentro do mercado, que tem uma capacidade muito boa de ensinar, né? Porque eu acho que tem uma coisa que eu percebo muito dentro da rede do Preta Lab, de mulheres negras,
é que elas sempre querem ensinar o que elas sabem. Né? Quando a gente fez o primeiro levantamento da Preta Lab em 2017, 99,9% das mulheres que responderam, quase todas disseram que queriam compartilhar seus conhecimentos. E eu acho que isso é um valor muito lindo. Assim. A Jéssica é uma professorona super admirada também do ciclo do Preta Lab. E eu queria só falar mais uma, eu sei que eram só 3, mas eu também tinha... Adoro, continuamos. Essa é a nossa estratégia de passar o microfone também, né? De mencionar quais são outras mulheres incríveis fazendo esse trabalho. Então, pode falar. E a outra mulher que eu queria citar é a Grazi Mendes, que é uma executiva de tecnologia, uma mulher que tem aberto muitas portas, assim, muitos espaços para outras mulheres. E eu acho que isso também é um compromisso, né? Abrir portas para outras mulheres chegarem, né? A Grazi também é uma mulher negra de BH, trabalha numa grande empresa de tecnologia executiva. E pensando também em pessoas que não necessariamente são negras, mas que têm um trabalho que eu considero relevante na causa e que tem ajudado, né, a romper muitas barreiras e criar outras brechas, eu queria citar a Renata Guzmão, que é uma gestora também de uma empresa aqui no Brasil, que não é uma mulher negra, mas que é uma mulher que trabalha criando oportunidade para que outras mulheres negras, não só mulheres como pessoas negras, também possam aparecer dentro desses espaços. Então, queria também trazer a Rê Guzmão aqui, porque eu acho que é importante também referenciar, né, não só as pessoas negras, que para mim são as protagonistas disso tudo, mas também as pessoas que estão junto com a gente, né, construindo aí outras formas de ser e de estar e de lutar, né, dentro dessa barreira que é as desigualdades que a gente está inserida no Brasil. Muito importante a presença dos aliados que contribuem também para o desmantelamento, né, dessas desigualdades. Então, adoro que você tenha trazido também uma pessoa branca, porque a gente pode também aprender do que essas pessoas estão fazendo e, obviamente, você ter validado o trabalho dela é super importante, porque mostra um pouco um caminho. Sim, total. E acho que traz esse entendimento de que a causa é nossa, né? A causa é de todo mundo. Todo mundo tem um papel importante aí, né, para resolver esse problema, ou esses problemas que vêm aí dessa desigualdade estrutural, mas que é um problema que está aqui até hoje, né? Então a gente ainda tem muito que mudar para chegar em algum tipo de equidade, né, daqui para os próximos anos. Queria aproveitar, então, e eu também falar uma mulher negra que eu adoro o trabalho dela e tudo que ela faz nessa contribuição de gerar mais equidade no Brasil, que é a Raquel Helen Silva. Então, também procurem o trabalho dela, que é muito bom. Sil, foi muito bom te receber nesse episódio do Ouça Mais Alto. Eu te agradeço muito, muito pelo diálogo e por todas as pontes que você mesma está construindo aqui no Brasil para trazermos mais emprego e também mais conhecimento e mais inclusão no ambiente de trabalho inteiro. Obrigada pela sua presença. Ô, Melu, eu que agradeço. Passou tão rápido, né? A gente quer ficar falando mais, mas eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui um pouco do nosso trabalho, de poder trazer também a minha visão de mundo, as minhas referências, e espero que a gente se encontre em breve novamente. E nossa pós-temporada especial continua. Estou te esperando na próxima quinzena para mais um papo especial no Ouça Mais Alto. Até lá! Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Ouça e acompanhe na sua plataforma de áudio preferida.